A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. A minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Olá, tudo bem? Quero te cumprimentar. A partir de agora, a gente chega, abre a nossa entrevista do dia aqui na minha, na tua, na nossa TV. Na TV Serra, a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta. 54 3698 1103. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Para acompanhar a nossa programação, quem tem TV por assinatura, canal 526 da Net Claro, região cobertura Farroupilha. Calma, não tem TV por assinatura? Vai no Facebook TV Serra Farroupilha, acompanha os nossos conteúdos, esse programa na íntegra. Te inscreve no nosso canal do YouTube também. Tem o nosso Instagram, tem o nosso site www.tvserra.tv. Pelo site tem os conteúdos do dia e também um streaming com a programação 24 horas. E ainda tem um aplicativo de celular. Vai na tua loja, na loja de aplicativos do teu celular e baixa o aplicativo TV Serra Farroupilha, totalmente gratuito. O assunto que nós vamos tratar hoje aqui na nossa entrevista do dia, e o convidado também é de amplo conhecimento, de muita vivência, não tem como. Nós falamos muito da questão política que o país está atravessando no momento. É inegável que nós vemos uma polarização política no Brasil. E claro que agora das últimas semanas para cá também tem todo esse novo ingrediente, o episódio do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que já começou a afetar o país, já começou a ser colocado em prática aqui no Brasil. Convidamos para o nosso bate-papo ele que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Brasil, também uma liderança histórica aqui de Farroupilha, ex-vereador do município e também passou por tantos outros cargos políticos e públicos na nossa região. Ancélio Brustolin é nosso convidado. Prazer te receber aqui nos estúdios. Bem-vindo, Ancélio. Prazer é todo nosso, Leandro. Boa tarde aos teus telespectadores. É um prazer estar aqui, a primeira vez na TV Serra. Portanto, é uma satisfação reencontrar o amigo. Nos conhecemos no rádio, né, Leandro? Isso, exatamente. Fomos colegas no rádio. Fomos colegas no rádio. E é óbvio que eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que a TV Serra é um instrumento de comunicação pública e mais do que nunca, dado inclusive o volume de fake news que hoje as redes sociais abrigam, proliferam. Nada melhor do que uma empresa que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, para o que ela serve, quem são os seus detentores, quem são os seus diretores, quem são os seus funcionários. E uma TV, obviamente, da cidade... local, né? Ela sempre tem mais crédito, porque, obviamente, quando você sair na rua, Leandro, se porventura os teus entrevistados disserem qualquer bobagem... Ou o próprio apresentador também. Bom, o apresentador nem se fala. Você será indagado e, obviamente, os teus cidadãos, os teus telespectadores terão o direito de resposta se eventualmente forem atingidos. Então, uma TV local como é a TV Serra está, obviamente, mais do que nunca identificada com a cidade. Ancélio, obrigado pelas palavras e eu quero te colocar para fazer uma leitura também, te ouvir muito nesse momento também, porque você teve a oportunidade de viver no período do regime militar, depois todo o processo da redemocratização do país e até os dias atuais. Mas me parece que nós estamos vivendo um momento político muito conturbado e muito delicado. Eu queria um olhar teu, uma análise tua do momento político que o Brasil está atravessando. Eu diria até, Leandro, que o momento político que nós estamos atravessando
no Brasil é um momento político do mundo. É um momento de conflitos generalizados e que vão se estendendo cada vez mais. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a gente sente que os melindres da geopolítica, ela está presente em qualquer rincão do mundo, em qualquer canto do mundo. Eu usei aqui um termo bem gaúcho, mas vale para qualquer situação no mundo. Nós hoje somos mais do que nunca um mundo globalizado e, obviamente, que nós sentimos os efeitos da movimentação política, econômica, dos efeitos do clima, né? Então, nós, sem dúvida alguma, conversamos inteiramente com todo o globo. E, mais do que nunca, agora ficou evidente, né, com esse megalomaníaco, como disse o Maílson da Nóbrega, na presidência da maior potência econômica do mundo, né, nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada. Esse tarifaço que ele começou aplicando mundo afora, chegou no Brasil agora por uma questão que não tem absolutamente nenhuma justificativa, que é a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós entendemos que, inclusive, o encaminhamento do Trump está completamente equivocado na medida em que não é o governo brasileiro que vai ou não soltar ou inocentar o Lula. Nós temos um poder, que é o poder judiciário, e é a sua instância maior, que é o Supremo Tribunal Federal, que está cuidando do caso, que está dando o direito da plena defesa, do direito amplo, geral e restrito de defesa do ex-presidente, para que ele justifique os seus atos, especialmente aqueles da tentativa de golpe. Então, o judiciário, né, é um poder aqui no Brasil. É um dos três? É um dos três. E o executivo é outro. Então, não dá para ficar achando que é possível resolver o problema a partir de um ato absolutamente arbitrário, de soltura, de inocentar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa coisa ficou muito fora das relações internacionais. O tarifaço do Trump ao Brasil só veio ao Brasil por causa do Bolsonaro? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, é uma penalização absurda para um governo que não tem autoridade para resolver o problema, porque, como eu disse, essa é uma tarefa do judiciário, do poder judiciário, da sua instância maior, que é o Supremo, e obviamente que não vai se resolver dessa forma, pelo contrário, vai agravar. Além do que, o tarifaço, de um modo geral, não é só para o Brasil. Os tarifaços, de um modo geral, que o Trump aplicou mundo afora, eles desequilibram as diversas economias do mundo. Relações comerciais. Exatamente. Essas relações, elas são relações que ao longo do tempo, né, com a Organização Mundial do Comércio, com todas as outras entidades que trabalham eternamente para buscar o equilíbrio dos interesses de cada país, isso afetou de tal forma o mundo que pode gerar uma nova grande recessão. Eu estava ouvindo esses dias o Prêmio Nobel da Economia dos Estados Unidos, que disse que é inaceitável que nós estejamos vivendo esse momento de crise nas negociações da geopolítica econômica por conta desses tarifaços. E piora, ele diz que isso terá um preço na economia americana, porque vai elevar a inflação, vai gerar o desequilíbrio, sobe o juro, sobe o desemprego americano. Não é para agora, não é para nesse instante, é para daqui a pouco, até para quem sabe quem será, quando vier a ser o sucessor do Trump. Eu acho que nós temos o crescimento da extrema-direita, hoje liderada pelo presidente americano,
E isso, obviamente, nos deixa arrepiados. Então é preciso que estejamos atentos. Os cidadãos que conseguem refletir sobre isso têm que pensar seriamente no que ele diz, no que ele faz, porque o que ele diz e o que ele faz aqui no Brasil refletirá no mundo. Por quê? Porque, obviamente, que à medida em que a democracia estiver em risco, aqui na Argentina, na Venezuela, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? À medida que a democracia estiver em risco, isso provocará, quem sabe, novos conflitos armados, novas guerras, e nós podemos, neste momento, com todo o poder dos artefatos nucleares que são fabricados no mundo, bélicos, né? Esses artefatos, eles podem gerar conflitos com resultados que a gente não tem condição de dimensionar. Então é preciso que a gente tenha presente que é um momento de reflexão de cada cidadão. No Brasil, para começar, na sua cidade, no seu estado, no país. Que a gente se desarme, porque o fanatismo tomou conta na política. A política e a democracia convivem perfeitamente com as diferentes ideias, as diferentes ideologias, mas a gente tem que ter presente o seguinte: nós somos adversários políticos. Tá? Na democracia, isso é absolutamente natural. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo e a essência da democracia. Nós não somos inimigos, especialmente inimigos pessoais, porque a gente tem visto pessoas atacando, por exemplo, o PT hoje é muito visado, por conta da grande mídia que a gente sabe que aconteceu. Não precisamos aqui nem retroceder rapidamente no tempo. Todo petista, de um modo geral, é visto como um bandido, como um ladrão, e, enfim, é comum a gente ver isso nas redes sociais. Nós não somos inimigos de ninguém, muito antes pelo contrário. Nós nos pautamos pelo reflexo sobre o que acontece, as reflexões têm que ser amparadas na ciência, têm que ser amparadas nos elementos históricos. Quando você vai decidir sobre alguma coisa que está acontecendo no país, você tem que ter o mínimo controle da história do episódio, da história do país, da história dos movimentos sociais, porque senão você decide porque aquele cidadão é mais simpático do que o outro. Não se resolve, não se toma posição por simpatia, nem pela beleza física e nem pela classe social. Porque a gente tem que estabelecer claramente o seguinte: quem é menos favorecido financeiramente, isto é, nas classes sociais temos lá os explorados e os exploradores, né? É muito fácil a gente ver um cidadão comum ser discriminado até pela sua classe social. Não dá, não pode ser assim. Nós precisamos olhar para a pessoa pelo que ela é, pelo seu trabalho, pela sua presença na comunidade, pela sua vida, se ela é construída em cima de uma decência no comportamento, na ética, na prática do dia a dia, pela sua solidariedade, enfim. Não dá mais para a gente estabelecer diferenças entre um e o outro só porque eu gosto desta ou eu gosto daquela criatura, eu gosto desse líder ou gosto daquele. Não, por favor, pense antes de tomar posição. Reflita, analise. Não fique um fanático da política. Seja um cientista da política na melhor concepção da palavra, isto é, analise os fatos, pense sobre eles, verifique e estude, mas estude muito bem, porque senão você vai ler a cartilha errada.
A partir dos fatos concretos, Ancélio, que estão colocados no Brasil nas últimas semanas, com o tarifaço e tudo mais, eu não me recordo qual ministro da Economia do Brasil dizia que política e economia são irmãs siamesas. Não sei se o Delfim Neto ou o próprio Maílson da Nóbrega, mas enfim, até que ponto essa questão econômica ela acaba interferindo no rumo da política do Brasil? Na verdade, Leandro, não há qualquer atividade no mundo que não seja resultado da política. Nenhuma. A educação, a saúde, a habitação, o preço do feijão, o preço do arroz, o preço da carne, como a gente está vendo agora, né? Tudo passa pela política? Tudo passa pela política. As decisões que são tomadas na política afetam o seu dia a dia até quando você anda na rua. A segurança, o carro que você compra, se ele é ou não é de fato controlado para ser um carro seguro. Isso é uma decisão política, depende de órgãos do governo. Então tudo, absolutamente tudo é política. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso, nunca diga, e tem muita gente que diz, eu tenho nojo da política. Isso é um erro grave. Esse lavar as mãos da política é tudo que os poderosos querem. Os poderosos não querem que o cidadão se envolva na política, que ele estude a política, que ele entenda a política, que ele entenda desde o programa executado pelo governo municipal até o que está acontecendo no Afeganistão, porque todas as coisas são interligadas. Como você viu, às vezes um país de pouca importância tem lá petróleo, tem minerais raros, como é o caso dos interesses do Trump aqui no Brasil, né? Tem uma gama de coisas que são envolvidas no mundo. Por isso as relações comerciais, Leandro, são importantes. Elas foram, ao longo do tempo, pelos organismos internacionais, negociados para que haja equilíbrio entre o que você negocia com a China, com o Japão, com a Europa toda, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o México. Tudo isso tem negociações, às vezes, até injustas e incorretas. Mas para isso tem os órgãos internacionais para você apelar, para você recorrer e tentar resolver. Agora, quando um cidadão resolve decidir o que é melhor no mundo só para ele desequilibra esse ambiente. E desequilibrando esse ambiente vai afetar todo mundo. Ancélio, não tem como não dizer, nós vivemos um momento de radicalização no Brasil, né? O Brasil está dividido. Ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Ou você é Inter, ou você é Grêmio. Até aí não está nada errado. Porque dentro do princípio da democracia, você tem esta liberdade. O problema de tudo isso é que está muito tenso, a corda esticou bastante. E agora a situação parece que complica um pouco mais ainda. Eu queria te provocar, quais são os possíveis perigos de uma radicalização extrema? Os perigos da radicalização extrema sempre passam pelo equilíbrio democrático. Nós precisamos garantir a democracia. O comportamento de cada um, o comportamento de cada cidadão, é aquilo que eu disse no início do programa, Leandro. É preciso que o cidadão entenda de que nós somos diferentes. Nós temos a diferença não é um problema, a diferença é uma virtude. Se a humanidade não tivesse diferenças entre as pessoas, ela não teria construído tantos avanços. São inúmeros os casos na própria ciência em que a diferença entre um pensamento e o outro gerou descobertas fantásticas, extraordinárias. Não é diferente na política. Então, nós pensarmos diferente um do outro, pensarmos diferentemente um do outro, não é um problema, é uma virtude. O que não pode, é aquilo que eu já reportei anteriormente, o que não pode é essa diferença se transformar em uma inimizade, inclusive hoje dentro das famílias. Hoje já acontece dentro das famílias. Então,
esta polarização. Dentro de segmentos da própria sociedade. Nos segmentos da sociedade nem se fala, mas eu quero dizer que vai para aquela célula mais... pequena. Aquela célula que é mais, digamos assim, rica da convivência humana, que é a família. Então tem irmãos que não se dão com irmãos, pai que não se dá com o filho, por causa do fanatismo. Não há nenhum problema do pai defender A e do filho defender B. O que não pode é isso virar um conflito. E você só chega a esse extremo de radicalização se você não tiver uma mente aberta, se os teus argumentos possam, qualquer que seja, por mais conteúdo que eles tenham, possam esbarrar naquilo que se chama fanatismo, Leandro. Então, para que haja uma discussão, e a democracia é uma questão de convencimento, você tem que ter argumentos para convencer o Leandro de que ele está equivocado sobre determinado aspecto. Assim como eu também posso ser convencido do contrário. A política é a arte do convencimento. E o convencimento só se dá com conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não convence ninguém. O que você não pode é fechar a porta, tá? Para qualquer argumento, por mais consistente que ele seja, e não ouvi-lo, porque ele está partindo de um outro lado que você não suporta, que você não tolera, que você acha que é inimigo do mundo, que é inimigo do país, que é inimigo da sociedade. Aí não dá, aí não avança. Então você tem que estar aberto para o diálogo, tem que estar aberto para o convencimento, porque isso inclusive vai gerar em situações de caos social, né? Quando alguém precisa se dispor a ajudar a outrem, né? Ele tem que estar convivendo com aquela pessoa minimamente em harmonia para que isso resulte, de fato, num ato de solidariedade. Se não houver isso, nós não temos sociedade. E se não temos sociedade, não temos convivência, não temos mundo, não tem tolerância, ninguém suporta ninguém. E aí, obviamente, que nós podemos enveredar, para responder a tua pergunta, para as chamadas ditaduras de toda a natureza, seja ela na urna, depois consolidada nos atos políticos dos próprios governos, né? Seja pelas ditaduras militares. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte do nosso bate-papo com o Ancélio Brustolin, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Brasil e também aqui em Farroupilha, e alguém que tem vivência caminhada na política. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar.
para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Conheça a Howday, a loja de departamentos que vai transformar sua experiência de compras. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo pensado para você. Venha viver uma experiência de compra diferenciada. Estamos te esperando na rodovia RS 122, no Golden Center, ao lado do Via Atacadista em Farroupilha. Howday. Tudo o que você precisa num só lugar. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A dissolução ou o divórcio, eles podem acontecer de duas formas, de forma consensual ou litigioso. Isso significa o quê? Consensual é um acordo onde os cônjuges sentam e definem se tem filhos com quem ficar guarda, o valor da pensão e também, e principal, a forma de divisão do patrimônio e também das dívidas.
O litigioso, as partes vão constituir cada um o seu advogado e quem decide isso é um juiz, ou seja, ele vai olhar para a lei, o juiz, e vai dissolver, definindo com quem fica cada patrimônio, quais os valores da pensão, as formas de visita. O mais aconselhável sempre é tentar fazer um acordo, separar as brigas, separar as diversões e também, através disso, buscar o término dessa relação. Mas, quando não possível, a gente busca o auxílio do Poder Judiciário. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, sempre com o apoio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. É nosso convidado hoje, Ancélio Brustolin, aqui nos estúdios, foi fundador, um dos fundadores do PT nacional, do PT local aqui também, e atualmente é vice-presidente da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores em Farroupilha. E alguém que tem vivência e caminhada muito grande na esfera pública, na esfera política, foi inclusive chefe de gabinete da gestão do prefeito Clayton Gonçalves aqui em Farroupilha. Ancélio, eu quero te ouvir um pouco também, porque por aqui passam diversas lideranças da comunidade, empresários, presidentes e entidades. E eu não estou aqui criticando, mas todos não, muitos acabam talvez fazendo críticas ao atual governo, ao governo Lula, que é um governo que gasta muito, que tem um grande número de ministérios, que não representa o Brasil, que associa o país ao comunismo, às ditaduras que estão espalhadas pelo mundo, que a economia não vai bem por aí afora. Então eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, explicando para o nosso telespectador. Olha, quando as pessoas dizem isso, eu fico, mais uma vez entra aí a questão, obviamente, ideológica e a crítica deve ser respeitada, mas ela não encontra substância, não há. Hoje o Brasil vive praticamente o pleno emprego, né? O crescimento econômico mesmo durante a crise foi melhor do que os desempenhos, inclusive, dos próprios Estados Unidos, dos países ricos. A questão da fome, mais uma vez, o Brasil saiu do mapa da fome graças ao governo Lula. Eu não vou falar de tudo quanto tem sido feito, mas eu cito a melhoria da questão da saúde, as inúmeras universidades criadas pelo governo Lula, pelas escolas técnicas criadas pelo governo Lula, inclusive a de Farroupilha, sim, que na época nós precisamos promover uma audiência pública aqui para garantir a instalação da escola técnica, porque tinha resistência contra a instalação da escola técnica. Olha o que significa hoje a ETFAR. Ela representa... Antiga ETFAR. A antiga ETFAR, hoje o IFERS. O IFERS hoje é o embrião de uma universidade. Já tem cursos técnicos de nível universitário, tá? Aliás, nós vamos ter a nossa Universidade Federal também. Na Serra Gaúcha. Vai ter uma audiência agora com a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se a memória não me falha, dia 18, no plenarinho da Assembleia Legislativa, começando já a desobstruir os caminhos para que tenhamos a nossa a Universidade Federal aqui na região. Está mais do que na hora, convenhamos, né? Temos, o Lula criou em Bagé, criou em Cruz Alta, criou
deixa eu ver mais... O litoral, será que não? Não, no litoral não. Mas enfim. Várias. E está na hora, numa região rica como a nossa, sim, de ter também a sua Universidade Federal, que possibilita o trabalhador mais humilde a ter um curso de altíssimo nível. Nenhuma universidade no Brasil, vou repetir, nenhuma universidade no Brasil tem a qualidade das universidades federais. Nenhuma. Portanto, é mais do que justo que um trabalhador tenha o seu filho ou o próprio trabalhador, dependendo da sua vontade e da sua disponibilidade, frequentar uma escola superior de qualidade que são as universidades federais. Nós vamos ter aqui também. Então, eu pergunto o que exatamente esse empresariado reclama dos governos do Lula? Que gasta muito? Gasta onde? Gasta no quê? Gasta no social, gasta no investimento, gasta no desenvolvimento industrial, gasta nas escolas públicas, gasta nas escolas técnicas. Tudo isso enriquece quem? Enriquece o setor desenvolvimentista do país e do Estado. E aqui nessa região, por favor, aqui nessa região, o crescimento econômico que se deu a partir dos governos do PT é um crescimento econômico extraordinário. Então, gente, vamos desarmar um pouco os espíritos e olhar com serenidade para as coisas. Essa desculpa de que gasta muito, sabe o que é isso? É desculpa de quem não quer que o governo invista no social. Até hoje, tem gente que acha que o Bolsa Família é dinheiro posto fora, que é dinheiro mal investido. Meu Deus, essas criaturas que precisam do recurso público para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, de forma até temporária, porque muitas delas já saíram dessa situação e já abdicaram do Bolsa Família porque conseguiram um emprego para si, para os seus filhos, ou para o seu marido, para as mulheres desse país, que são eventualmente o segmento mais desamparados. Então, não há dúvida, nenhuma dúvida, de quem analisa com frieza, mesmo que tenha lá as suas divergências ideológicas, mesmo essas pessoas têm que reconhecer que o governo Lula só fez bem para o Brasil, só fez bem para os cidadãos. Então não vamos ficar procurando chifre em cabeça de cobra. Que não vai ter. Não vai dar. Gente, vamos com calma, vamos olhando com tranquilidade, sem fanatismo, repito. Esse fanatismo não constrói rigorosamente, religiosamente nada, pelo contrário. Ancélio, só para fechar sobre essa questão do governo Lula, claro que todo governo, por mais bem que vá, e você disse que o governo faz um bom trabalho, ele pode melhorar. Tu tens alguns tópicos, algo onde o governo poderia melhorar? Todos nós podemos melhorar. Obviamente que o governo pode melhorar. É óbvio. Só que tem limites. Às vezes você está numa crise como essa. Você acha que o tarifaço vai prejudicar pouco a economia do Brasil? Muito. Vai gerar desemprego? Vai gerar crise financeira para as empresas? Especialmente as mais atingidas? É claro que sim. Então, o governo já está pensando em medidas compensatórias para os setores mais afetados pelo tarifaço. Mas eu não tenho dúvida que, apesar disso, o governo vai encontrar saídas, vai buscar outros mercados. A China é uma boa parceira, a União Europeia é uma boa parceira, o próprio caminho para a África já está gerando alguns frutos, né? Enfim, há possibilidades. Não digo compensando tudo, porque, obviamente, que nós vendíamos, em alguns casos,
muito para os Estados Unidos. Aliás, é bom que se diga, vou repetir mais uma vez, o tarifaço não se justifica. Nós compramos muito mais dos Estados Unidos do que vendemos. A balança comercial pesa a favor dos Estados Unidos, mas há muito a favor. Foram bilhões de dólares nos últimos 10 anos a favor dos Estados Unidos. Não há nenhuma justificativa para essa retaliação, a não ser essa questão do ex-presidente. Então, eu diria o seguinte, nós podemos melhorar mais? Podemos, tá? Mas nós também pegamos um país destroçado por um governo incompetente, absolutamente. Aliás, quero fazer uma pergunta para o cidadão que veio aqui reclamar do Lula. Me indique um só programa, só um, não precisa mais do que um, do governo anterior, do governo Bolsonaro, que favoreceu o empresariado, que favoreceu a sociedade brasileira. Me indique uma obra, eu não quero mais do que uma obra importante do governo anterior no Rio Grande do Sul. Me indica uma medida. Eu não venho aqui falar sobre o que não aconteceu, falo sobre o que é real. Não tem nada do governo anterior que possa ter contribuído para o desenvolvimento do Estado. Nada. No entanto, o governo socorreu o Estado na calamidade pública como nenhum governo faria. Inclusive na renegociação. Por isso que possibilitou o pagamento em dia do funcionalismo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é só uma questão de bom senso e do desarme. As pessoas têm que analisar despidas do seu fanatismo, porque aí não tem jeito. Ancélio, teríamos muito mais, mas ficará para uma próxima oportunidade. Eu quero puxar um assunto bem local aqui, te ouvir também. Farroupilha discute muito a questão da assinatura de um termo aditivo de contrato com a AEGEA Saneamento, que adquiriu no passado a Corsan e tudo mais. Qual é você que trabalhou também na Prefeitura de Farroupilha, qual é a tua leitura, a tua visão sobre esse assunto? É um assunto sério porque a água é nossa. Nós estamos discutindo para quem nós vamos dar o controle, a gestão da água. Eu não tenho dúvida alguma, mas nenhuma dúvida, Leandro, que Farroupilha não pode perder a oportunidade de criar a sua empresa pública ou aproveitar, quem sabe, a Ecofar como embrião, uma empresa que trate da questão do saneamento básico, da água, do lixo, né? Eu acho que é um erro grave cogitar a possibilidade de não municipalizar o setor da água e do saneamento em Farroupilha. É um erro gravíssimo. É um setor altamente lucrativo, não é à toa que essa empresa quer, não é à toa que ela quer por 37 anos, não é à toa que ela faz algumas promessas. Mas eu fiquei satisfeito, Leandro, porque eu vi um documento dos setores da sociedade organizada de Farroupilha já apontando uma série de deficiências na proposta da empresa interessada em suceder aqui a Corsan. Eu acho que é um setor altamente rentável, né? Não é à toa que a empresa quer, ela quer ganhar dinheiro. Uma empresa não vem aqui para fazer benemerência. Ela quer ganhar dinheiro. Então, passa a pensar o seguinte, se uma empresa vem tão interessada em explorar esse setor, significa que ela vai ter uma margem de lucro. A empresa quer ganhar em cima desse setor. Então, só essa margem de lucro que a empresa vai ter, pode ficar para o município. Não precisa pensar em mais nada. Aí você vai ver que já é uma mina de ouro. A municipalização da água e do esgoto é uma mina de ouro. Eu não consigo entender quem vacila nesse momento em disponibilizar essa área, esse setor do município para uma empresa ter lucro, um serviço essencial para a sociedade, onde você pode controlar a tarifa, onde você pode controlar a qualidade da água. Porque, obviamente, que o município vai ter um controle de qualidade da água mais compatível do que uma empresa que vai economizar, de repente, sobre o controle da qualidade da água.
porque ela quer mais lucro, né? E outra coisa, água, sabe o que custa caro na água, na distribuição da água para a sociedade? É aquele bairro distante. O bairro distante é o bairro pobre, o bairro distante é aquele que precisa da água lá e que, para a empresa privada que estiver explorando o setor, ela não vai fazer um grande investimento para servir alguns moradores de uma região da cidade que está sem o serviço de saneamento e especialmente o serviço d'água. Então, esse tipo de investimento é um tipo de investimento que só uma empresa pública faz. E o município tem condições de assumir? Totalmente, totalmente, mas não tem a menor dúvida que Farroupilha ou qualquer outro município. Eu vou citar o caso do SAMAI. Eu servi a Prefeitura de Caxias do Sul nos 2 governos do prefeito Pepe Vargas como chefe de gabinete. Lá tem uma empresa chamada SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. A empresa, naquele momento, por má gestão do governo, isso a gente tem que ter cuidado, tem que estar atento à gestão também da empresa pública. Por má gestão do governo, né, a empresa era deficitária quando nós entramos no governo. Hoje, o SAMAI tem quase R$1 bilhão em caixa para investir. 1 bilhão. E quer agora assumir, inclusive, a Codeca para ficar também com o controle do lixo, o que não é errado. Então nós temos aqui um embrião. Nós temos um embrião, começa pela Ecofar, amplia o papel da Ecofar, inclui água e esgoto. Você tem um controle absoluto de serviço essencial que garante saúde, que garante fornecimento de água de qualidade e por uma tarifa justa. Uma tarifa justa, porque quem quer lucro sempre visará uma tarifa mais cara. Então não tenha dúvida, Leandro. Proponho, inclusive, que você aprofunde aqui, nesse canal importante que é a TV Serra, essa discussão sobre a municipalização da água e do esgoto. Ancélio, muito agradecido por essa oportunidade. Te deixo o minuto final para as tuas considerações. Muito obrigado e até uma próxima. É prazer revê-lo, Leandro. Nós que nos encontramos no microfone do rádio, agora aqui você com a TV Serra, prestando um serviço de altíssimo interesse social. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos de veículos que propiciem o debate de ideias. O debate de ideias é que aprofunda a harmonia da sociedade, o esclarecimento e a sabedoria popular. Obrigado, foi uma satisfação revê-lo. Da mesma forma, obrigado, ficamos por aqui, um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade,
comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida.